Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero nesse momento ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 13, no capítulo de número 2, versículo de número 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois e espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirai essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras, que diz: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Que Deus assim nos abençoe na reflexão do que nós acabamos de ler no texto bíblico. Amados, eu estava aqui lendo a palavra de Deus e me deparei com essa passagem e meditando aqui, eu desejei então gravar alguma coisa para a nossa reflexão com relação a esse momento marcante no ministério do Senhor Jesus, quando ele encontra o templo, no seu templo, e ali as pessoas negociando, vendendo, comprando, abusando do comércio dentro da casa de Deus. Jesus então toma aquela atitude drástica, né? E expulsa ali aqueles comerciantes, aqueles vendedores, os vendilhões do templo, e repreende aqueles que ali estavam, dizendo: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Eu gostaria de pensar exatamente nessa palavra de Jesus: parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Esse episódio ficou conhecido na Bíblia como uma purificação do templo feito pelo Senhor Jesus. O poder é algo que sempre mexe com o ser humano. E muitas das vezes o homem, na busca pelo poder, ele é capaz de praticar qualquer coisa. E o homem, na busca pelo poder, ele é capaz de passar por cima das pessoas, abrir mão de princípios e valores que jamais deveriam ser negociados. Isso aconteceu, sempre acontece na história da humanidade, e na história da Igreja de Cristo não é diferente. Houve-se uma época em que a igreja medieval ela se encontrava numa situação de corrupção tão grande por causa da ânsia pelo poder que a igreja havia adquirido, o poder político, e as pessoas na ânsia pelo poder, pela dominação, muitas pessoas entravam para a vida eclesiástica para adquirir poder, em busca do poder. Não que houvesse em todas essas pessoas uma vocação de fato para o serviço eclesiástico, mas muitas das vezes era apenas a ânsia pelo poder. E as pessoas, em busca do poder e de uma posição na igreja, elas pagavam por isso. Elas eram capazes de comprar um cargo. E a igreja estava numa situação tão complicada e
tão desvirtuada daquilo que é o princípio cristão, que se negociava cargos eclesiásticos, se vendia cargos eclesiásticos para aqueles que tinham condição de pagar por eles. A situação era triste. Deus então permitiu que surgisse a reforma protestante, o intuito de ajustar algumas coisas. Infelizmente, os anos se passaram e nós vemos que as coisas se repetem da mesma maneira, porque a ânsia do homem pelo poder continua sendo grande e ocupando o lugar e o coração de muitas pessoas. As igrejas evangélicas dos nossos dias têm se tornado muitas das vezes, em quase que na sua totalidade, não vamos aqui exagerar, né? Mas sempre há exceção, mas essa luta pelo poder, essa disputa pelo poder, tem tomado conta de muitos lugares. E as pessoas são capazes de passar por cima de princípios, de valores, para negociar um espaço e uma posição onde alguém possa se sentir poderoso. E é isso que tem acontecido. A avareza, o comércio que tem se tornado as igrejas têm, na verdade, se tornado lugares de comércios da fé. E é triste a gente observar essas questões, como que a Igreja de Cristo tem convivido com essas realidades, que tem trazido tristeza para muitas pessoas que são cristãos sinceros. E essa mancha que está na igreja evangélica, causada pela essa teologia da prosperidade, que tem inflamado cada vez mais esse ego do ser humano e essa busca por uma satisfação de uma vaidade, onde alguém deve se ganhar cada vez mais. E as pessoas entram e elas negociam os seus valores. E eu fico pensando como que muitos desses líderes que estão nas igrejas vivenciando isso. Nós não podemos deixar de mencionar aqui os salários absurdos que são cobrados pelas lideranças para pastorearem as igrejas de Deus. E é triste nós nos depararmos com tal realidade. Muitas dessas situações são, assim, escandalosas. São valores absurdos que um líder ganha para pastorear a igreja de Deus, quando, na verdade, grande parte daqueles que são liderados são pessoas comuns, simples, e que muitas das vezes estão aí passando pelos seus sufocos financeiros e ainda assim são instigados a contribuírem para a manutenção de uma liderança que se corrompeu pela vaidade e que faz de tudo para sustentar essa vaidade e esse poder e essa ganância. É triste isso. O pecado da avareza tem encontrado espaço em muitos corações. E aqui eu não quero me opor àqueles que recebem salário para pastorear a igreja. Eu nunca recebi nenhum tostão para pastorear a igreja. Onde eu estou, na comunidade que nós começamos, estamos iniciando,
não recebo nada para pastorear e nem poderia também, porque a comunidade é pequena, não teria nem condição para isso. Não que não seja bíblico o pastor receber algo para pastorear a igreja. Sim, é bíblico. Mas o grande problema é quando esses valores excedem os limites que são compreensíveis. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que há uma liberdade com aquele que trabalha na obra de pastoreio, de ensino da igreja, seja sustentado pela igreja. Agora, uma coisa é ser sustentado pela igreja. Outra coisa é a igreja sustentar um tipo de vida, um patamar de vida de uma liderança que destoa por completo dos demais tipos de vida daqueles que são liderados. Isso é preocupante. Recentemente fiquei sabendo de uma igreja que está precisando de um pastor, ela está sem pastor, e então foi oferecido ao pastor que também estava sem igreja para pastorear, foi oferecido esse pastor um valor de 6 salários mínimos, o que já é bastante, 6 salários mínimos para pastorear aquela igreja que estava sem pastor. Surpreende a decisão do pastor, que por 6 salários ele não ia pastorear. Era necessário 6 salários, mais uma ajuda não sei de quanto, mais a casa pastoral, ou seja, ele queria os 6 salários mínimos livres de todas as suas despesas. Caso isso não fosse atendido pela igreja, a igreja ficaria sem pastor. Meus amados, meus irmãos, que tipo de cristão e de pastor é esse que não está preocupado com sua vocação para pastorear um rebanho que está sem pastor? Bom, a esse tipo de exemplo existem muitos outros exemplos. Muitos outros exemplos. E mediante a tantos escândalos envolvendo as questões financeiras nas igrejas por causa da ganância, da avareza, muitas pessoas às vezes se incomodam, estão nos lugares assim, não concordam, não sabem o que fazer. Alguns já decidiram não congregar em nenhum lugar porque acham que todos os lugares serão da mesma forma, todos os lugares é assim. E não, sempre há exceções, né? Nós não podemos generalizar quando nós vemos algo ruim acontecendo. E o melhor caminho não é ser crente em casa, ser cristão em casa, não congregar, não. Nós devemos congregar porque essa é a orientação bíblica. Nós precisamos estar congregando uns com os outros. E sempre haverá um lugar onde uma liderança esteja comprometida com a palavra de Deus, onde a igreja está comprometida com a palavra de Deus. Se os cristãos de uma determinada comunidade que está vendo as aberrações acontecendo nas suas lideranças e essa igreja ela não consegue resolver o seu problema porque o sistema de governo dessa igreja muitas das vezes não permite, e a cúpula que define, que decide todas as coisas, e quando a cúpula está corrompida, como é que a igreja pode resolver uma questão assim? Às vezes fica difícil. Não? Numa situação como não há como resolver os problemas,
a melhor opção é procurar um lugar, uma comunidade, uma congregação onde a liderança seja comprometida com a palavra de Deus, onde essa ganância ainda não chegou e quem sabe nunca vai chegar, Deus queira, porque sempre haverá um remanescente que busque pela palavra de Deus, que zela pela palavra de Deus, que tem amor pelas coisas de Deus, que faz, que realiza a obra de Deus por amor. Sempre haverá um remanescente, sempre existiu. Então procure, se não há como você resolver essas questões onde você está, mas você não está se sentindo bem com esse tipo de liderança gananciosa, com esse tipo de teologia, muitas vezes que está inserida no seu contexto de igreja, uma teologia focada nas questões materiais, teologia da prosperidade, ou uma teologia que tem colocado a graça de Deus de uma forma onde tudo é permitido, onde tudo é possível, sem afetar a vida espiritual de ninguém, essa teologia liberal. Se esse é o lugar onde você está, ou se você está vivendo em uma comunidade que tem um sistema semelhante a uma seita religiosa, onde você não tem liberdade para se expressar, para questionar, você sente um peso de um jugo sobre você, um jugo que não foi Deus que colocou sobre você. Um jugo que foi colocado pela religiosidade, pela própria ganância do homem, que abusa do seu poder, que abusa da sua autoridade e que mantém de forma escravizada os seus súditos. A Igreja de Cristo não foi liberta do fardo do pecado para viver debaixo de um fardo religioso. Portanto, muitos lugares, às vezes, as pessoas vivem como se estivessem vivendo numa seita, onde as pessoas são ameaçadas. Se elas não estão bem lá, elas estão sofrendo, elas não estão concordando com as coisas que estão acontecendo. Mas quando pensam em sair, é uma luta muito grande, porque foram colocados na mente dessas pessoas que se elas saírem daquele lugar, elas estão cometendo um pecado terrível, o que não é verdade. Nós cristãos, nós somos salvos para servir a Cristo e em comunidade. Trocar de comunidade não é abandonar a Igreja de Cristo. Nunca foi. É apenas uma escolha de um lugar onde você vai poder servir a Deus de uma forma melhor, sem o peso de uma religiosidade, com compromisso com a palavra, com liberdade, com amor, com liberdade para você expressar os seus pensamentos. É assim que deve ser a comunidade. Uma comunidade que se preze pela palavra de Deus, uma comunidade que se preze pelo fruto do Espírito, pelo caráter de Cristo sendo formado em cada cristão. Uma comunidade que busca viver uma vida de amor a Deus e ao próximo. Essa deve ser a comunidade ideal para você congregar e servir ao Senhor Jesus. Busque por uma comunidade assim. Com certeza ela existe. Talvez não próximo da sua casa, talvez um pouco mais distante, mas não tão distante que você não possa congregar, não possa servir ao Senhor em tal comunidade. Não tenha medo de romper com o fardo da religião. É hora de você sacudir o jugo. É hora de você tomar uma decisão, sacudir o jugo, porque Cristo te libertou e te chamou para a liberdade, mas não para a liberdade carnal, mas para a liberdade em amor, para servir a Cristo com dedicação, com zelo pela palavra de Deus. É hora de você romper com uma comunidade cujas lideranças não querem consertar. Oxalá as lideranças confrontadas pela palavra de Deus, como essa que eu acabei de ler aqui,
pudesse se humilhar e entender, se Cristo entrasse aqui hoje, na nossa comunidade, se Cristo olhasse para mim como pastor, como presidente dessa comunidade, o que ele teria para dizer a meu respeito? Devemos lembrar das cartas ali nas igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, como que o Senhor mandou uma mensagem para cada líder da igreja, confrontando, chamando ao arrependimento, enquanto há tempo. Liderança, você que terá acesso, não sei, pode ser que alguém tenha acesso a esse vídeo. Se porventura alguma liderança tiver acesso a esse vídeo, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Tire essas coisas daqui, diz o Senhor Jesus. Que coisa? Esse tipo de vida, de mecanismo para agaranhar dinheiro, para extrair riqueza às custas da fé das pessoas. Tire esse comércio da minha casa. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Pare com isso enquanto é tempo. Salve a sua vida e salve a sua comunidade. Mas, se a igreja que está ouvindo, você, irmão que está ouvindo essa mensagem, não vê nenhuma ação por parte da sua liderança ou da sua comunidade em querer ajustar essas coisas, está na hora de você sacudir o jugo e escolher uma comunidade onde você possa viver com seriedade a palavra de Deus. Não é fácil. As pessoas acostumaram tanto com isso que elas preferem manter ali naquele sistema sustentando essa vaidade das lideranças. As pessoas não estão preocupadas. E muitas das vezes, quando encontram uma comunidade que está voltada e focada na palavra de Deus, as pessoas não estão interessadas mais. E eu falo isso por experiência. Estamos aqui tentando uma comunidade, estruturar uma comunidade focada nos valores bíblicos, na humildade, na simplicidade, no amor de Deus e no amor entre os irmãos, no fruto do Espírito como ênfase, uma comunidade onde você possa exercer os dons espirituais, incluindo aqueles de 1 Coríntios 12, mas com prudência, com equilíbrio, sem essa meninice que nós vemos acontecer. Estamos tentando formar isso, mas onde estão aqueles que querem se ajuntar? As pessoas muitas das vezes querem se ajuntar com aqueles que não querem compromisso com a palavra de Deus. Estão sofrendo lá muitas das vezes, mas não têm coragem de dar um passo e de se ajuntar com um grupo que esteja querendo viver de acordo com a palavra de Deus. Aqui em Manhumirim, eu tenho certeza que eu não sou, a minha comunidade não é a única. Outros irmãos também pensam da mesma forma e também têm um propósito semelhante. Portanto, o apelo que eu faço não é para a minha comunidade, mas para todas as comunidades que estão querendo viver mais voltado para a palavra de Deus, com amor, com liberdade, para servir ao Senhor. Busque, mantenha-se firme nesse propósito, onde Deus te colocou, nessa comunidade, mantenha-se firme. Vamos ter resistência, vamos enfrentar perseguições, quando nós decidimos romper com o sistema já corrompido, para voltarmos para a palavra de Deus, vamos enfrentar perseguições, isso é normal, mas não desista, não desista, mantenha-se firme na palavra de Deus. Vamos fazer aquilo que a palavra de Deus e de Cristo disse ali. Está na hora de nós pensarmos num basta com relação a esse mecanismo que se corrompeu.
e aqui eu não estou generalizando e não estou apoiando a vida desigrejada, mas estou dizendo, é necessário que comunidades e comunidades se levantem, trazendo de volta a palavra, a simplicidade, o compromisso, o zelo pela palavra de Deus, com amor, sem desejo pelo poder, sem desejo de enriquecimento. Está na hora que Deus abençoe, que muitas comunidades possam surgir para trazer aqueles que querem e que estão sofrendo por não compactuarem com aquilo que se tornou o Evangelho nos nossos dias. Que Deus possa abençoar. Ainda temos tempo de mudar alguma coisa antes que venhamos nos tornar algo semelhante ao que aconteceu e tem acontecido na Europa, nas igrejas daquela região. Que Deus possa trazer avivamento para o seu coração. Que o Espírito Santo possa encher o seu coração, que está ouvindo essa palavra, essa mensagem. Que você possa reassumir aquele pacto que você fez quando você aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Sabe aquele pacto? Você naquele pacto estava dizendo, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Pois bem, às vezes esquecemos ao longo da nossa jornada quem é o Senhor da nossa vida e deixamos ser dominado por pastores e por lideranças corrompidas que não estão mais preocupadas em viver e ensinar ao rebanho a sã doutrina e a palavra de Deus conforme deve ser ensinada e vivida. Infelizmente, muitos entram por esse caminho, mas o Senhor está despertando. O Senhor está despertando a muitos nessa hora para tomar uma atitude de fé e se ajuntar com aqueles que estão preocupados com a Igreja de Cristo e salvar a sua vida e por meio da pregação e do seu testemunho, ainda aqueles que estão, quem sabe, já prestes a se desviar, como Hebreus, a carta aos Hebreus, que aquele que manqueja não se desvie por inteiro. Está na hora de voltar para a palavra de Deus, como única fonte de regra e fé para o verdadeiro cristão. Você, cristão, precisa biblicamente submeter ao seu pastor, é verdade. É bíblico isso. Você precisa obedecer ao seu pastor, em tudo, diz a palavra do Senhor. Mas esse tudo, ele não abrange todas as coisas. Esse tudo está relacionado ao tudo que o pastor diz e que não vai na contramão da palavra de Deus. Se o pastor está saindo fora da palavra de Deus para te exigir uma obediência a algo que é contrário à palavra de Deus, seja ele pastor, padre, o líder religioso que for, você não deve mais submeter a essa liderança. É hora de você submeter aquele que é o único, supremo pastor da nossa vida, Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.